Olá, eu sou a Elisa Ampierre, médica geriatra, e hoje eu vou trazer um tema que é a sarcopenia. E por que esse tema é muito importante para os idosos, principalmente para os idosos que têm demência, como o Alzheimer. O que é a sarcopenia? A sarcopenia é a perda de músculo, de massa muscular, associado com uma perda da capacidade. A capacidade de se movimentar, a capacidade de ser independente, de conseguir realizar as coisas sozinhos. Quando a gente envelhece, naturalmente nós perdemos músculo, isso é inevitável. Porém, quando aquela pessoa já tem outras doenças, como uma demência ou como diabetes, pressão alta, várias doenças crônicas, e principalmente quando aquela pessoa ela é inativa, não faz atividade física regular, a perda de peso pode ser ainda maior. Qual é o problema de perder peso, perder massa muscular e desenvolver a sarcopenia? A sarcopenia está associada com uma dificuldade de ser independente até o final da sua vida. Então, pessoas que têm a sarcopenia têm mais riscos de precisarem de cadeira de rodas, precisarem de andador, precisarem de um cuidador, ou seja, não conseguirem chegar até os estágios da vida mais avançada de forma independente. Diante de tudo isso, fica claro que a sarcopenia impacta a qualidade de vida da pessoa. Porque quando você fica mais dependente, você fica mais sujeito a ter depressão, a ter ansiedade, a cair, a não conseguir sair da sua própria casa, a não socializar, não interagir com outras pessoas. Então, aquela vida que você levava na sua fase adulta ou no início da fase idosa, quando você tinha capacidade de ir e vir por sua própria conta, fica totalmente prejudicado. E isso se relaciona com um envelhecimento, uma fase final de vida, um fim de vida com menor qualidade. Ou seja, a sarcopenia é algo que a gente precisa, de todo modo, evitar. Quando a gente fala da sarcopenia no paciente com demência, isso fica ainda mais grave, porque a própria demência já evolui com perdas da capacidade. Se essa pessoa já vai começar a perder capacidades intelectuais, capacidades físicas e, além disso, ela tem a sarcopenia, então o risco de ela se tornar uma pessoa dependente é muito maior. O risco dela cair, o risco dela quebrar algum osso, dela ficar acamada, fica muito maior do que o risco da pessoa que não tem a sarcopenia. Então, é fato, a gente precisa combater e a gente precisa evitar a sarcopenia. O ponto positivo é que a sarcopenia pode ser prevenida, pode ser identificada e pode ser tratada. Só que tem uma coisa, quanto antes nós conseguirmos identificar e começar o tratamento, maior a chance dela responder. Depois de muito tempo, quando a pessoa já perdeu muito peso, muito músculo, já está muito magra, muito vulnerável, fica muito difícil tentar reverter totalmente, mas ainda assim há o que a gente possa fazer. Quando a gente fala de tratamento de sarcopenia, é muito importante garantir que essa pessoa consuma a quantidade adequada de proteínas, que são as carnes, os peixes, os frangos, os ovos, o leite, ou seja, fontes alimentares ou suplementos que garantam que ela vai ter fontes possíveis para construir novos músculos e manter os músculos que ela já tem. Além disso, é fundamental a realização de exercício físico. O exercício físico ideal é o de força, do tipo musculação, do tipo pilates, às vezes com um professor, com um fisioterapeuta ou com um educador físico. O importante é tirar essa pessoa do sedentarismo e fazer com que esses músculos recebam estímulo para continuar existindo e para crescerem. Tratar a sarcopenia, identificá-la e prevenir está relacionado com um melhor envelhecimento, independente se você tem alguma doença ou não, mas principalmente se a gente está falando de pacientes que já têm doenças crônicas e que já têm, por exemplo, alguma demência. Então, fica o meu alerta, como a gente sempre conversa no consultório, a gente precisa garantir atividade física e uma alimentação de qualidade, para que o idoso envelheça melhor. Certo? Então fica aqui esse alerta muito importante e a gente se vê no próximo vídeo.